Aleluia. Mas a palavra que eu quero ministrar, eu estou dando título de o descanso da alma. Fala assim comigo, o descanso da alma. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A Bíblia está dizendo uma coisa muito assustadora para mim e para você. Lucas não está dizendo para você tomar cuidado com o pecado. Ele não está dizendo para você tomar cuidado com Satanás. Lucas não está dizendo para você tomar cuidado com as pessoas que você compartilha a sua vida. Ele também não está dizendo para você tomar cuidado pelos caminhos que você anda. O que ele está dizendo é para você tomar cuidado com a orgia causada pela embriaguez e com as preocupações deste mundo. Porque se você não tomar cuidado com as orgias causadas pela embriaguez, essa orgia não é de orgia sexual, mas é aquela leseira, aquele relaxar que é fruto do vinho. E nesse caso, esse vinho significa quando você se enche daquilo que é humano. Porque muitas vezes nos enchemos tanto com aquilo que é humano, estamos tão cheios daquilo que é natural, que nós começamos a ficar embriagados. Muitas vezes nos preocupamos tanto com a política, que o nosso coração acaba ficando embriagado com aquilo que não deveria estar embriagado. Muitas vezes estamos tão preocupados, estamos tão embriagados por conta dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que temos, até mesmo de forma muito lícita, justa e honesta. Estamos tão embriagados com essa vida, com o vinho dessa terra, que nós acabamos perdendo a consciência do que de fato deveria ter valor para nós. Lucas também está dizendo, cuidado com a embriaguez e as preocupações desse mundo. E ele está dizendo, porque vai chegar um dia que ele virá, o grande dia virá, e pode acontecer do teu coração estar muito preso aqui, pode acontecer de as tuas raízes estarem muito fortes nessa terra, de você estar fazendo muito projeto para essa terra, e às vezes você acaba não percebendo que ele está vindo, que ele está voltando, daí você perde a oportunidade de viver para ele. É muito sério isso, porque ele não está falando contra o pecado, é verdade ou não? Ele está falando contra a gente viver uma vida para esse tempo, ele está falando contra a gente viver uma vida para essa fase breve que chamamos de existência humana. Você sabe, a palavra santo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, significa ser separado para Deus. Santo significa separado. E a primeira vez que você vai ver a palavra santo na Bíblia, está lá em Gênesis 2, projeta aí para mim, Gênesis 2, 3, diz assim, abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Preste atenção, a palavra santo significa ser separado, e a Bíblia diz que no sétimo dia, Deus santificou, Ele separou a sua criação. Por que Ele fez isso? Porque Ele terminou tudo aquilo que tinha feito. No sétimo dia, Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Porque Ele estava cansado? Sim ou não? Não. Por que Ele descansou então?
porque estava tudo pronto. E você vai perceber que na Bíblia a santidade, ter uma vida santa, está muito ligada com ter uma vida no descanso. Está muito ligado em você ter uma vida que não está presa nessa vida. Por que muitas pessoas têm dificuldade de andar em santidade? Porque eles ainda estão muito presos nessa terra. Eles ainda têm muitos projetos humanos. Então facilmente eles corrompem o coração, facilmente eles são corrompidos, facilmente eles se perdem. Mas quando nós vamos ver na Bíblia, o dia que Deus trouxe o homem à existência foi o sexto. O sétimo dia foi o primeiro dia de vida do homem. O homem levanta pela manhã e fala: bom dia, pai, o que vamos fazer? Deus diz: vamos descansar, que hoje é feriado. Tinha um motivo por causa dessa atitude de Deus. Por que Deus falou para o homem descansar no primeiro dia de vida? Porque tudo que era necessário já tinha sido feito. Porque toda a obra do Criador já tinha sido consumada. E é debaixo dessa consciência que nós precisamos viver. De uma consciência de descanso. Você precisa entender que hoje você pode descansar. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Coloca ali, Gênesis 6, versículo 8, que diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça? Porque ele foi um homem abençoado. O que significa graça? Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Fala assim comigo: graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Amém? Graça é favor tem o i, faz assim com o dedinho, e merecido. Eu não mereço. É isso. Ah, entendi. É isso e merecido. Ah, gostei, glória a Deus. É isso. Aleluia. Essa aqui é só para quem sabe, né? Como diz. Mas preste atenção. A primeira vez que você vai ver a palavra graça aparecendo está aqui. E você fala: pastor, qual é a revelação do texto? É o nome de Noé. A Bíblia fala que Noé recebeu graça, Noé recebeu favor, Noé foi abençoado, Noé foi um homem que recebeu de Deus plenitude, abundância, ele recebeu milagres, ele viu coisas que outros não viram. Noé foi um homem poderosamente abençoado. Mas sabe o que significa o nome Noé? Descanso. O descanso encontrou graça. Sabe como que você faz para ser mais abençoado? Sabe qual é o segredo para experimentar tudo que Deus tem para você? Sabe qual é a maneira como você vai acessar tudo que Deus preparou para a tua vida? É vivendo uma vida no descanso. E quanto mais você vive no descanso, entendendo que Jesus já conquistou tudo, como falamos ontem, entendendo que Deus já fez tudo, como falamos hoje no início, entendendo o significado do nome de Noé, que é descanso. Quando você aprende a descansar, mais a graça de Deus vem sobre você, mais o favor de Deus vem sobre você. Esse descanso que eu estou falando não tem nada a ver, meu irmão, de não ir trabalhar, ficar em casa dormindo, amém? Assistindo Netflix e comendo pipoca doce, aleluia. Não é isso que eu quero falar, quem pode dizer amém? O descanso que eu estou dizendo que vai trazer favor para a tua vida, é um descanso de alma. É um descanso aqui dentro, sabendo, está consumado. Eu posso crer, eu posso descansar. Tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Tudo que é necessário acontecer, Ele já fez. Eu preciso simplesmente entender. Eu preciso simplesmente ter o meu coração firmado. Está consumado. Eu posso descansar.
Lá em Hebreus 4:9, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 4:9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Vamos ler juntos esse texto? Vai lá. Resta um repouso para o povo de Deus. Olha só, passa o texto. Vamos ler juntos? Vai lá, 1, 2, 3 e... porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Olha só o que o próximo versículo vai dizer. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de... A Bíblia está dizendo, se esforce para descansar. Como assim? Mas descansar não é relaxar? Sim ou não? Se esforce para ficar relaxado. Se esforce para ficar no descanso. Se esforce para não permitir com que o teu coração seja contaminado com a orgia causada pelo vinho, com a embriaguez dessa vida. Todas as vezes que você perceber que o teu coração está preso, todas as vezes que você perceber que o teu coração foi fisgado por alguma coisa que não deveria, a Bíblia fala, esforce para descansar. Vá para o descanso. Se esforce, corra para o descanso. Você vai dizer, pastor, como que eu posso então viver nesse descanso? Efésios 2, verso 4 diz o seguinte, abra ali por favor, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, fala para quem está do teu lado, pela graça, você é salvo. Fala para quem está do outro lado, pela graça, você é salvo. Fala para ele, não é pelas obras, não é pelo comportamento, não é pelo merecimento, não é porque você é bonzinho, nem porque você é bonito, nem porque você é cheiroso. Fala, é pela graça. Você não merecia, mas Ele te amou e escolheu te salvar. Quem pode dizer aleluia? Olha só, pela graça sois salvos. Mas sabe por que você pode descansar? Diga assim, por quê? Olha o que vai dizer o próximo versículo. E juntamente com Ele nos fez assentar. Sabe onde que você está nesse exato momento? Assentado nos lugares celestiais em Cristo. Passa o versículo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Veja, a Bíblia fala que você está assentado em Cristo. Não, pastor, não estou não, eu estou assentado numa cadeira no prédio da igreja videira. Não. Estou assentado na minha cama. Estou assentado num sofá. Estou assentado no banco do meu carro. Não. Essa é só o fato natural e visível. A verdade é que você está sentado com Cristo. E é maravilhoso, né, irmão, saber, bota aí, deixa esse versículo, olha, é maravilhoso saber que Deus é rico em bondade e misericórdia. Não diz que Ele é rico em ira, não diz que Ele é rico em firmeza, a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor, Jesus nos salvou, e se não bastasse nos salvar, Ele nos levou acima de todo principado, de toda potestade. E o fato de a Bíblia dizer que nós estamos assentados,
Significa, sabe o quê? Diga assim, o quê? Que a obra está pronta. Você sabe, no Antigo Testamento, o sacerdote ele precisava se apresentar constantemente diante de Deus para fazer expiação dos pecados. Se você conhece um pouquinho a respeito do tabernáculo da antiga aliança, o tabernáculo era o lugar onde que Deus estava. O tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, que era o lugar externo, o lugar santo, que era o primeiro lugar dentro, propriamente dito, do tabernáculo, e o santo dos santos. A Bíblia diz que do lado externo existia o altar de holocausto, onde eram oferecidos sacrifícios. Em frente ao altar de holocausto tinha a bacia de bronze, onde o sacerdote precisava lavar as suas mãos. Quando ele entrava dentro do lugar santo, do lado direito existia a mesa da preposição, onde ficava os pães da presença, onde que o sacerdote comia aquele pão uma vez por semana. Do lado esquerdo existia ali o candelabro, que tinha 7 amendoeiras. Um pouquinho para frente existia o incensário, ou então o altar de incenso. Quando ele entrava ali, ele pegava aquele altar de incenso que fazia fumaça, colocava dentro do Santo dos Santos a mão. Existia uma pele de animal, porque ele não podia entrar de qualquer maneira. Era tão sério esse ritual de estar na presença de Deus, que o sacerdote ele precisava amarrar uma corda na cintura, porque se ele tivesse cometido algum pecado e estivesse diante de Deus, ele morria. Então, se ele demorasse muito, eles puxavam a corda, porque vai que ele estava morto. Se não bastasse isso, ele precisava ter uma faixa aqui na testa, escrito, santidade ao Senhor. É muito sério estar na presença de Deus. Então ele precisava pegar o incensário, colocar o braço dentro do Santo dos Santos e chacoalhar. Quando ele chacoalhava o incensário, a fumaça do incenso enchia o Santo dos Santos. E quando o Santo dos Santos estava repleto de fumaça, ele entrava para aspergir o sangue sobre a arca da aliança, no meio dos 2 querubins que estavam ali. Você vai perceber uma coisa: essa fumaça era graça. Quando ele entrava, por causa da graça, Deus não via o homem, Deus só via a fumaça. Então ele podia entrar livremente na presença de Deus. Mas você vai ver que no tabernáculo tinha pão, tinha mesa, tinha candelabro, tinha incensário, tinha tudo, só não tinha uma coisa: cadeira. Tinha mesa, tinha pão, mas não tinha cadeira. Sabe por quê? Porque todas as ofertas que eram feitas na antiga aliança, nunca eram ofertas completas, nunca eram ofertas que valiam de uma vez por todas. Aquela ação de ir na presença de Deus precisava ser repetida vez após vez. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, abre lá por favor, Hebreus 10, 1 diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta, Hebreus 10, 11, não é 1, eu falei errado, perdão. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes os mesmos, que nunca, jamais, podem. Por que eles precisavam fazer aquilo todos os anos? Por que sempre o homem precisava ter toda aquela preparação para chegar diante de Deus? Porque aqueles sacrifícios nunca, jamais poderiam perdoar ou remover pecados. Pode passar o versículo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se. No Novo Testamento foi colocada uma cadeira. Assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante até o quê? Que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Jesus está sentado aonde? À direita do Pai. E aonde que eu e você estamos assentados? Em Cristo.
Então, onde que estão os problemas? Onde que estão as circunstâncias? Onde que estão os inimigos? Onde que estão as resistências? Estão todas debaixo dos nossos pés. Você precisa compreender a tua posição. Você precisa compreender que em Cristo você foi colocado em um lugar novo. Eu sei que muitas vezes ouvimos o evangelho que diz que o homem que tem que resolver os próprios problemas, e ainda dizem assim: você que fez, você que resolva. Deus faz o extraordinário, o homem faz o ordinário. Eu até entendo, em certos momentos, eu até creio assim, que há uma cooperação em fé do homem, mas é uma cooperação totalmente feita na força de Deus, nunca na força humana. Mas você precisa entender, meu irmão, você foi colocado em uma nova posição. E vou te falar, sabe o que o diabo vai todo o tempo tentar fazer contra você? Diga o quê? Todo o tempo ele vai chegar em você e vai dizer assim: e aí, meu amigo, o que você vai fazer diante dessa situação? Como que você vai resolver esse problema? Como que você vai sair no meio desse emaranhado? O que você vai fazer diante desse desafio que está diante dos teus olhos? Ele vai ficar o tempo todo jogando contra você com armas naturais, através de circunstâncias. Ele vai ficar o tempo todo levando você a esquecer da posição que você está em Cristo. Porque o objetivo dele é fazer você sair da posição de descanso. O objetivo dele é remover você do lugar de estar sentado. Você precisa aprender, quando o diabo vir querer dizer: o que você vai fazer agora? Você tem que falar para ele: eu vou sentar e vou ver o que Deus fará. Eu vou descansar, porque eu sei que aquele que me ama, aquele que cuida de mim não dorme. Tem uma música que diz, né? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Você precisa entender. Você precisa entender que quando ele vem contra você, você precisa simplesmente permanecer na posição de descanso. Eu sei, meu irmão, muitas vezes parece que a obra não está terminada. Eu estou pregando aqui para você que a obra está pronta. Eu sei que eu estou pregando aqui para você que Jesus fez tudo o que você tinha que fazer. Eu sei que eu estou pregando para você que você está sentado com Cristo, que você está acima das dificuldades. Mas muitas vezes você olha para a realidade ao seu redor e conclui o contrário. Eu sei que muitas vezes você olha para o seu lado e fala assim: pastor, mas parece que as coisas não estão concluídas. É nessa hora que a sua fé precisa ganhar corpo. É nessa hora que a sua fé precisa ganhar prática. É nessa hora que você precisa se levantar. Quando tudo está dizendo o contrário, você precisa se assentar e dizer: está consumado. Eu só vou ver o que Deus vai fazer por mim. Sabe, irmãos, o diabo vai tentar todo o tempo tirar você dessa posição. Mas quanto mais você entender, está consumado. Eu estou assentado acima desses problemas. Eu sei que tudo já está pronto. É só eu descansar. Quanto mais você se posiciona nisso, sabe o que vai acontecer? Você entrou no descanso. E o que aconteceu com o descanso? O descanso achou a graça. Quando você descansa, as coisas vão começar a fluir na sua vida. Quando você descansa, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Pode pegar nos dias que o teu coração está firmado na graça e na bondade de Deus, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, aquela tribulação interior vai embora. Olha só Hebreus capítulo 3, verso 12, o que vai dizer. É assustador isso aqui. O dia que eu li esse texto e Deus abriu os meus olhos para ter revelação, eu quase caí para trás. Tende cuidado, irmãos. Fala para quem está do outro lado: tenha cuidado. Isso aqui tem que estar em negrito, letra maiúscula. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração que vos afaste.
Eu sei que você pensa que o que te afasta de Deus é o pecado. Eu sei que o que você pensa que o que te afasta de Deus é circunstâncias. Pastor, mas o pecado não me afasta de Deus? Não mais, por causa do sangue. Você precisa entender, o pecado é uma coisa resolvida na sua vida. Jesus na cruz, Ele pagou o preço pelo teu pecado e pagou o preço pela tua libertação. Quando eu digo que o pecado é uma coisa resolvida, não estou dizendo que ele não existe, e não estou dizendo que você não deve lutar e vencê-lo, amém? Mas eu estou dizendo que tudo que você precisa para vencer, você já recebeu. Eu estou dizendo que toda a condenação que ele podia trazer sobre você, já foi paga na cruz. Mas a Bíblia fala que o que te afasta de Deus, não é o pecado, é um coração perverso. Eu sei também que você imagina que um coração perverso é um coração mau. É porque esse daí tem um coração perverso, é um coração maldoso, é um coração que maquina o mal. Eu sei que para você, muitas vezes, o coração perverso é o coração que está sempre pensando coisa ruim. É verdade ou não? Mas a Bíblia está dizendo que o coração perverso é um coração incrédulo. Fala para quem está do teu lado, não tem um coração perverso. Essa palavra perverso no original grego é poneros, que significa, sabe o quê? Perverso no grego significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado por muito trabalho. O teu coração se torna um coração perverso, não quando você fica maldoso, ou quando você está pensando mal. O teu coração se torna perverso quando você está muito preso nessa vida, quando você está muito preocupado com essa vida. O sentido secundário da palavra é o mal moral, daí sim a iniquidade. E vamos ser sinceros, tanto alguém que pensa o mal, quanto alguém que vive preso às coisas desse mundo, não consegue fazer uma coisa: descansar. Quem está sempre pensando mal descansa, sim ou não? Sim ou não? Não, quem está sempre pensando mal está sempre preparado para o pior. Assistiu aquele filme do Homem-Aranha, Mary Jane, lá o Homem-Aranha de volta para casa? A Mary Jane falava assim: prepare-se sempre para o pior, se vir algo bom você vai ser surpreendido. Não, irmão, não é isso que a Bíblia fala. Isso é muito ruim, né? Muitas vezes a gente é muito influenciado por essas coisas. Fala para quem está ao teu lado, se prepare sempre para o melhor. Deus quer te abençoar. Esses dias eu liguei para o irmão, ele falou: e aí pastor, o que aconteceu? Eu falei: oi amado, tudo bem? Tudo pastorzão, pode falar, o que houve? Eu falei: nossa irmão, você está tão condenado assim? Eu falei para ele: eu ia te ligar dizendo que queria pagar uma pizza para você, mas como você está esperando uma notícia ruim, eu vou te falar, o banheiro está entupido, você me ajuda? Estou brincando, mas não é assim que acontece sempre? Quando alguém te liga, quando alguém diz assim, preciso falar com você, esse coração te afasta de Deus. Quando a Bíblia fala assim, não tem um coração perverso, a Bíblia está dizendo, irmãos, rejeite um coração que não tem descanso, joga fora o estresse, joga fora a preocupação, joga fora a ansiedade. Em Lucas 21 é interessante que a Bíblia vai falar, né? Meus irmãos, preste atenção, para que o coração de vocês não fique muito sobrecarregado com essa vida. Porque se vocês estiverem muito sobrecarregados com essa vida, vocês não vão perceber o grande dia que está vindo. Eu sei, meu irmão, muitas coisas são necessidades que passamos, muitos são os projetos do nosso coração, mas nenhuma coisa dessa terra podia roubar de você o descanso, podia roubar de você a alegria, podia roubar de você a tranquilidade. E muitas vezes a gente acaba viciando, né, no estresse, a gente acaba viciando na ansiedade. A gente não consegue desligar, a gente não consegue parar, a gente não consegue ficar sem fazer nada muitas vezes.
A gente é forçado todo o tempo estar produzindo. A gente é forçado todo o tempo estar em modo alerta, em modo de ataque. É verdade ou não? A gente está o tempo todo preocupado com aquele barulhinho do inferno, chamado notificação. Nossa, essa é velha, hein, Vaso? Essa aí faz tempo, hein? É verdade ou não? Qualquer notificação, a gente fica lá. Você sabe que a tecnologia, ela veio para trazer ansiedade. Você fica rolando aquele scroll para baixo, todo o tempo, atualizando. Você fica vendo 10 vezes os stories das pessoas. Até quando não tem internet. Não é? Eu vou te falar, sabe uma coisa que rouba de você o descanso? Fala assim, o quê? É a condenação. É a condenação. É aquela sensação, irmãos, de que o que está acontecendo de ruim é por causa daquilo que você fez. É aquela sensação de inadequação. É aquela sensação assim de estou devendo. É aquela sensação de eu acho que eu não fui bem na prova e com certeza amanhã o professor vai me chamar para conversar. É aquele peso na alma dizendo para você assim, ó, se prepara, porque alguma coisa ruim vai acontecer com você. O nome disso sabe o que é? É condenação. E essa é a base de toda religião. Toda religião diz que se você se comportar bem, você vai receber o bem. E se você se comportar mal, você vai receber o... Mas sabe o que o cristianismo diz? Diga o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que quanto mais profundo você vivia uma vida de pecado, mais graça tem disponível para você. O apóstolo Paulo tinha muita consciência disso. Você sabe, ele foi preso injustamente. Enquanto ele estava em um navio, sabe o que aconteceu com o navio? O navio naufragou. Eles perderam tudo. E quando ele chega na ilha, sabe o que acontece? Ele foi picado por uma cobra, mano. Mas sabe o que Paulo fez? Ele não olhou para o céu e falou, cuspi na cruz? Ele não amaldiçoou a vida. Porque Paulo sabia que as circunstâncias não tinham nada a ver com o amor de Deus e nem com a graça de Deus. Ele sabia, irmãos, que tudo aquilo que aconteceu não o matou, porque Deus era com ele. A maneira como ele enxergava as circunstâncias era totalmente alinhada com o está consumado. Ele sabia, a cobra me mordeu, mas quem morreu foi a cobra. Eu sou homem de Deus. Quando o barco estava naufragando, ele falou, pode ficar tranquilo, eu estou aqui, ninguém vai morrer. Consegue perceber a visão de um homem e uma mulher de Deus? Quem pode perceber, diga amém. Mas os bárbaros, por outro lado, que estavam ali com ele, seguiam outra teologia, né? Outra religião. Quando o barco começou a balançar e ameaçar que ia naufragar, os homens começaram a falar assim, alguém aqui está em pecado e provavelmente nós vamos tudo morrer por causa do pecado. E tem muita gente que vive assim, é verdade ou não, irmãos? Quando você é um religioso, qualquer circunstância rouba o teu coração. Quando você é religioso, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de pequenos problemas, faz você perder o eixo da vida. Você não pode perder o eixo. Você tem que caminhar no descanso. Outra coisa que rouba de nós o descanso é o medo. É verdade ou não, irmãos? O medo, ele tira de você a posição do descanso. Porque ele traz sempre contigo a dúvida. O medo traz sempre dúvida. Eu sei que quando falamos sobre a vida de Jó, quem lembra a vida de Jó? O que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. E tem gente que quando pensa na vida de Jó, pensa que a vida inteira dele foi um sofrimento, né? Mas todos os teólogos concordam que o sofrimento que nós conhecemos
sobre Jó durou sabe quanto tempo? 9 meses. Aquela história difícil na vida de Jó durou 9 meses. Não é tanto tempo assim, igual muita gente pensa. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Tiago 5,11? Abre ali por favor, Tiago 5,11, estou encerrando. Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Preste atenção, está falando daqueles que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de... Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Não falar sobre o sofrimento de Jó, mas falar sobre o fim da vida de Jó. E você sabe qual foi o fim da vida dele? É que depois de todo o sofrimento, ele recebeu 2 vezes mais. Muitas vezes o nosso foco está naquilo que ele sofreu, mas a Bíblia fala, olhe para aquilo que ele viveu no fim. Muita gente pensa em Jó como um cara que só se deu mal na vida. Foi só 9 meses. E no final de 9 meses, ele recebeu 2 vezes mais. E detalhe, todos os amigos dele foram abençoados. Eu não sei, talvez você tenha passado pelas fases que Jó passou. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, e você diz assim, pastor, eu sou Jó. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque você vai receber 2 vezes mais. E aquelas pessoas que estão do teu lado, se preparem, porque elas vão ser abençoadas por causa de você. Fala para quem está do teu lado, se prepare, porque você vai ser abençoado. Mas coloca lá em Jó 3,25, Jó 3,25, estou acabando. Jó 3,25, aquilo que... E o que eu receio? Você viu o problema do medo? A verdade é que o medo, como eu já falei aqui, irmãos, ele possui uma raiz mais profunda, que é a condenação. Por que Jó passou por tudo que ele passou? Porque ele se relacionava com Deus debaixo de condenação. No capítulo 1 você vai ver que Jó todo dia acordava de madrugada para oferecer oferta para Deus, porque ele falava assim, vai que os meus filhos pecaram. Jó todo dia tinha aquela sensação de condenação, todo dia ele tinha aquela sensação de que estava devendo, todo dia tinha aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. O que aconteceu? Aconteceu. É verdade ou não, irmãos? A gente pode dizer que o sentimento de condenação produziu um medo, e foi o medo que produziu todo tipo de doença. A Bíblia fala que Jó se tornou um homem muito doente, purulento, diz que ele descamava o corpo dele. Eu vou te falar, a maioria das nossas doenças são doenças emocionais, são as doenças da nossa alma, e a que mais tem matado, e que mais tem estourado todo tipo de problema na vida das pessoas, se chama ansiedade. É uma doença que acontece de dentro para fora, e ela vai desregulando tudo na tua vida. Mas sabe quando que ela ganha espaço? Quando você não entende que você pode descansar, porque é um Deus que cuida de você, que concluiu a obra. Você sabe, na noite que Jesus foi traído, algumas horas antes da crucificação, ele estava lá no jardim do Getsêmani. Sabe o que aconteceu quando ele estava ajoelhado orando? Quem lembra aqui? Ele suou gotas de sangue. Sabe por que antes de ele levar qualquer açoite, antes de ele ser colocado numa cruz, antes de ele receber a coroa, ele suou sangue? E por que ele suou sangue? Por causa do nível de estresse que ele estava passando. A primeira coisa que o sangue de Jesus faz na nossa vida é tocar, sabe no quê? No estresse. A primeira coisa que você deveria entender quando você ouve o Evangelho é que Jesus lá na cruz sofreu
tudo que você tinha que sofrer, toda a ansiedade, todo o estresse, toda a pressão, Ele já levou para que você não precisasse levar. Por que foi colocado coroas de espinhos sobre a cabeça dele? Para que você pudesse receber uma coroa de glória. E por que a coroa foi na cabeça? Porque os espinhos falavam da condenação. Lembra que os espinhos eram fruto do pecado? A terra produzirá cardos e abrolhos. A terra vai começar a produzir espinhos. Então, os espinhos eram fruto da condenação do pecado. A condenação do pecado entrou na mente de Jesus como espinhos. Por quê? Para dizer que todo o pecado Ele levou, que toda batalha, todo medo, toda condenação, toda sensação de incapacidade, Ele levou sobre a cabeça dele. E você precisa entender, você pode viver uma vida emocional saudável. Você não precisa viver uma vida ansiosa. Você não precisa, irmãos, viver uma vida cheia de inquietações. Você não precisa viver estressado. O estresse nada mais é do que você ficar achando que Deus não é Deus. E você se colocar no lugar de Deus achando que você é que vai resolver as coisas. O estresse nada mais é do que você, por um lapso de fraqueza, esquecer que é amado. Você sabe, Jesus sabia que em alguns momentos Ele iria morrer. Então Ele prometeu duas coisas, eu quero terminar. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. João 14, verso 25. Diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Antes de Ele ir, Ele falou: eu vou falar mais uma coisa para vocês. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos... Sabe qual que é a primeira coisa que o Espírito, que Jesus prometeu para mim e para você? Fala para quem está ao teu lado: o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas. Fala para quem está do teu lado: o Consolador, o Espírito Santo, vai me ensinar todas as coisas. Sabe por que a gente vive ansioso, estressado, preocupado? Porque a gente não sabe como agir. Como que eu vou criar os meus filhos? Como que eu vou agir diante desse problema? Como que eu vou viver? Como que eu vou sair dessa opressão financeira? Como que eu vou lutar? Como que eu vou me posicionar diante desse inimigo que está rondando a minha casa? Eu não sei. Daí você cai na ansiedade. Jesus sabia que você ia passar por tudo isso, então Ele disse: fica tranquilo, eu vou mandar o Consolador. Ele vai te ensinar a lidar. Ele vai ensinar a falar do jeito certo. Ele vai te ensinar. Não é o coach. Não é o, olhe para mim, fala, sou bonito, sou amado, sou... Não é inteligência emocional apenas. É importante inteligência emocional, mas é o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai te ensinar a se calar. Pastor, mas todo tempo eu estou jogando os pés trocando os pés pela mão. Fica tranquilo, Jesus prometeu o Consolador. E Ele disse que o Consolador vos ensinaria tudo. Fala para quem está ao outro lado: fica tranquilo. O Espírito Santo vai te ensinar. Ser um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado. O Espírito Santo vai te ensinar aquilo que você não consegue fazer. O Espírito Santo vai te ensinar a lidar com o seu dinheiro. O Espírito Santo vai te ensinar a lidar com as circunstâncias. O Espírito Santo vai te ensinar a lidar com aquelas pessoas que ficam te perseguindo. Está saindo a ansiedade? Esse é o descanso para a tua alma. Aleluia. Mas olha só. A Bíblia é maravilhosa. Passa o texto, vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... deixo-vos a paz.
a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou deixar para você a paz. Antes de ir, ele diz: eu vou dar o Espírito Santo para te ensinar. E além do Espírito Santo, fica com a minha paz. Não é a paz do mundo, é a minha. Sabe por que você pode ter paz? Diga assim: por que eu posso ter a paz? Porque você recebeu de graça. Porque você recebeu a graça. Você sabe, o cumprimento do Novo Testamento é o quê? Graça e paz. Tem irmãos que perguntam: pastor, por que você diz graça e paz? Porque esse é o cumprimento do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele ia falar com as igrejas: não, pastor, mas não é paz seja convosco? Pode ser também, porque Jesus falou para os discípulos: paz seja convosco. Mas se você for ver nas epístolas paulinas, o apóstolo Paulo cumprimentava dizendo: graça e paz. Por que graça e paz? Porque não existe a paz sem a graça. E o que é a graça? Favor imerecido. A graça é Cristo. Porque você recebeu sem merecer, você pode desfrutar da paz. Fala para quem está do teu lado: receba a paz, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora pedindo para o Espírito Santo inundar o nosso coração com a paz dele. Peça para ele inundar você com alegria, com descanso. Peça para ele te dar leveza. Peça para ele remover todo o fardo da sua vida. Ó Senhor, nós oramos em seu nome. Rejeitamos a ansiedade essa noite, rejeitamos o medo, rejeitamos a condenação, rejeitamos toda a mentalidade humana, rejeitamos nessa noite, Senhor, todo o estresse causado por essa vida. Declaramos que cremos na Tua palavra, sabemos que o Espírito Santo nos ensinará, sabemos que o Espírito Santo nos conduzirá, sabemos que já recebemos a paz, não a paz que o mundo tem, mas a paz que o Senhor tem, a paz de sabermos que está consumado, a paz que sabemos que somos amados, em o nome de Jesus, nós declaramos. Erga sua mão para o céu, diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Diga aleluia, glória a Deus.